Malaquias, capítulo 1. Proclamação. Esta é a palavra de Jeová a Israel por meio de Malaquias. Eu mostrei amor a vocês, diz Jeová. Mas vocês dizem, como nos mostraste amor? Esaú não era irmão de Jacó, diz Jeová. Mas amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz os seus montes ficar desolados, e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom diga, fomos arrasados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas, Jeová dos exércitos diz, eles construirão, mas eu derrubarei, e serão chamados de território da maldade, e de o povo que Jeová condenou para sempre. Vocês verão com seus próprios olhos e dirão, que Jeová seja magnificado sobre o território de Israel. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Portanto, se eu sou o pai, onde está a honra que me devem? E se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Diz Jeová dos exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês dizem, como desprezamos o teu nome? Apresentando alimento impuro no meu altar. E vocês dizem, como te tornamos impuro? Dizendo, a mesa de Jeová é desprezível. E ao apresentar um animal cego como sacrifício, dizem, não faz mal. E ao apresentar um animal manco ou doente, dizem, não faz mal. Por favor, tente apresentá-los ao seu governador. Será que ele se agradará de você ou o receberá com favor? Diz Jeová dos exércitos. E agora, por favor, apelem a Deus para que ele nos mostre favor. Com essas ofertas das suas mãos, será que ele receberá a algum de vocês com favor? Diz Jeová dos exércitos. E quem entre vocês está disposto a fechar as portas? Pois vocês nem mesmo acendem o meu altar sem cobrar. Não me agrado de vocês, diz Jeová dos exércitos, nem tenho prazer em nenhuma oferta das suas mãos. Pois meu nome será grande entre as nações, desde o nascente até o poente. Em todo lugar se fará fumegar sacrifícios, e se farão ofertas ao meu nome, como uma dádiva pura, porque meu nome será grande entre as nações, diz Jeová dos exércitos. Mas vocês o profanam quando dizem, a mesa de Jeová é impura, e as ofertas nela, seu alimento, são desprezíveis. Vocês também dizem, que cansativo, e mostram desprezo por ela, diz Jeová dos exércitos. E trazem animais roubados, mancos e doentes. Sim, vocês trazem essas coisas como dádiva. Será que eu deveria aceitá-la das suas mãos? Diz Jeová. Maldito aquele que é astuto, que tem no seu rebanho um animal macho sadio, mas faz um voto e sacrifica a Jeová um animal defeituoso. Pois eu sou um grande rei, diz Jeová dos exércitos, e meu nome inspirará temor entre as nações. Capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não escutarem e não levarem a sério glorificar o meu nome, diz Jeová dos exércitos, enviarei contra vocês a maldição, e transformarei suas bênçãos em maldições. Sim, já transformei as bênçãos em maldições, porque vocês não estão levando isso a sério. Vejam, por sua causa destruirei a semente plantada, e espalharei esterco no seu rosto, o esterco das suas festividades, e vocês serão levados até ele. Então vocês saberão que lhes dei este mandamento para que o meu pacto com Levi continuasse em vigor, diz Jeová dos exércitos.
Meu pacto com ele foi um pacto de vida e paz, que dei a ele para que tivesse temor. Ele teve temor de mim, sim, teve reverência pelo meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e não se achava injustiça nos seus lábios. Ele andava comigo em paz e retidão, e fez muitos recuar do erro. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca as pessoas devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro de Jeová dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho. Fizeram muitos tropeçar no que se refere à lei. Corromperam o pacto de Levi, de Jeová dos exércitos. Portanto, farei que vocês sejam desprezados e rebaixados diante de todo o povo, visto que não guardaram os meus caminhos, mas mostraram parcialidade ao aplicar a lei. Não temos todos nós um só Pai? Não foi um só Deus que nos criou? Então por que somos traiçoeiros uns com os outros, profanando o pacto dos nossos antepassados? Judá agiu traiçoeiramente, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade de Jeová, a qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. Jeová eliminará das tendas de Jacó todo aquele que faz isso, não importa quem seja, mesmo que ele apresente uma oferta a Jeová dos exércitos. E vocês fazem outra coisa que deixa o altar de Jeová coberto de lágrimas, de choro e de suspiros, de modo que ele não dá mais atenção à sua oferta, nem olha com favor para nada que vem das suas mãos. E vocês dizem, por que razão? Porque Jeová é testemunha entre você e a esposa da sua juventude, com quem você foi traiçoeiro, embora ela fosse sua companheira e sua esposa por meio de um pacto. Mas houve um que não fez isso, visto que ele tinha o que restava do Espírito. E o que ele visava? A descendência de Deus. Portanto, estejam atentos ao seu espírito, e não hajam traiçoeiramente com a esposa da sua juventude. Pois eu odeio o divórcio de Jeová, o Deus de Israel, e também aquele que cobre a sua roupa de violência, diz Jeová dos exércitos. Estejam atentos ao seu espírito, e não hajam traiçoeiramente. Vocês cansam a Jeová com as suas palavras, mas dizem, como o cansamos? Dizendo, todo aquele que faz o mal é bom aos olhos de Jeová, e ele se agrada dele, ou dizendo, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3. Vejam, enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E de repente o verdadeiro Senhor, a quem vocês procuram, virá ao seu templo, e o mensageiro do pacto de quem vocês se agradam virá. Ele certamente virá, de Jeová dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem conseguirá se manter de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do refinador e como a barrela dos lavadeiros. E ele se sentará como um refinador e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os depurará como o ouro e como a prata, e eles certamente se tornarão para Jeová pessoas que apresentam uma oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será realmente agradável a Jeová, como nos dias do passado e como nos tempos antigos. Eu me chegarei a vocês para julgá-los e darei prontamente testemunho contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador contratado, a viúva e o órfão, e contra os que se recusam a ajudar o estrangeiro. Esses não me temem, diz Jeová dos exércitos. Pois eu sou Jeová, eu não mudo.
E vocês são filhos de Jacó, ainda não chegaram ao seu fim. Desde os dias dos seus antepassados, vocês têm se desviado dos meus decretos e não os têm guardado. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz Jeová dos Exércitos. Mas vocês dizem: como voltaremos? Será que um simples humano pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E vocês dizem: como te roubamos? Nos dízimos e nas contribuições. Com certeza vocês são amaldiçoados, pois estão me roubando. Sim, a nação inteira está fazendo isso. Tragam todo o dízimo ao depósito para que haja alimento na minha casa. E, por favor, ponham-me à prova nesse respeito, diz Jeová dos Exércitos. E vejam se não abrirei para vocês as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vocês uma bênção até que não falte mais nada. E vou censurar o devorador, e ele não destruirá o fruto da sua terra, e a videira no seu campo não será infrutífera, diz Jeová dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês se tornarão uma terra de prazer, diz Jeová dos Exércitos. Suas palavras contra mim foram fortes, diz Jeová. E vocês dizem: como falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. Qual é a vantagem de cumprirmos nossas obrigações para com Ele e de andarmos abatidos perante Jeová dos Exércitos? Agora consideramos felizes os que são arrogantes. Além disso, os que praticam o que é mal são bem-sucedidos. Eles se atrevem a pôr Deus à prova e conseguem se safar. Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Eles serão meus, diz Jeová dos Exércitos, no dia em que eu produzir uma propriedade especial. Terei compaixão deles assim como o homem tem compaixão do seu filho que o serve. E vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Capítulo 4. Vejam, vem o dia, ardente como uma fornalha, quando todos os arrogantes e todos os que praticam o que é mal se tornarão como palha. O dia que virá certamente os devorará, diz Jeová dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas sobre vocês que honram o meu nome, o sol da justiça brilhará, com cura nos seus raios, e vocês saltarão como bezerros gordos. E vocês pisarão os maus, pois eles serão como pó debaixo da sola dos seus pés no dia em que eu agir, diz Jeová dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, os decretos e as decisões judiciais que ordenei em Horebe, que todo Israel obedecesse. Vejam, eu lhes enviarei Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E ele fará o coração dos pais se tornar como o de filhos, e o coração dos filhos como o dos pais, para que eu não venha e golpeie a terra, entregando-a à destruição.